Então, galera, agora na segunda parte, eu vou mostrar para vocês quando é fibra, né? Quando vocês têm a fibra. Ou quando vocês vão conectar no modem da Oi, da TIM, enfim, de qualquer modem aí. Então, o que vai acontecer? O seu modem vai ser o principal. Aliás, desculpa, o seu roteador vai ser o principal. Ele que vai comandar a sua internet, porque da forma anterior, quem comanda é o modem. Você só vai repassar a internet. Você não vai ter certos privilégios. Tá? Dessa forma aqui, você é totalmente dono da sua internet. Você que comanda tudo pelo modem. Então, vou autenticar aqui o meu, tá? E vou mostrar para vocês umas configurações aqui. Tá? Então aqui, ó, eu já coloquei minha senha, estou conectado, tá bom? Então a gente vai voltar aqui. Ó, a gente já viu aqui que já deu internet, tá vendo? Né, nas configurações dele tem umas coisinhas aqui interessantes, tipo, por exemplo, você tem aqui no servidor, né? Dessa forma aqui, o meu servidor tem que estar ligado, porque eu conectei lá no modem principal e eu sou o principal da rede. Então, se eu não conectar o DHCP, eu não vou ter internet, eu não vou ter IP do meu roteador, vou ter IP que vem do modem, entendeu? Então, ó, aqui a gente tem aqui, ó, vínculo MAC. Essa função aqui é bem legal. Por exemplo, aqui é a rede LAN, você pode mudar o IP, tá? Eu vou mudar depois aqui, por exemplo, eu não gosto de usar 1.1, tá? Eu sempre troco o meu. Então vem aqui na LAN, ó, tá vendo aqui, ó, configuração IP LAN, manual. Então eu não quero que fique 1.1 porque eu tenho outro roteador na rede que tem essa mesma IP aqui. Então ele vai ficar dando conflito. Então eu venho aqui e troco para 10. Boto 10 no meu, tá? Salvo, aí ele vai reiniciar. Só que aí, quando ele reiniciar, eu já não vou mais conectar com 1.1, e sim 10.1. Beleza? Então vamos aguardar aqui a reinicialização dele. Olha, percebeu aqui, ó. Eu já perdi a internet, tá? Então o que vai acontecer? Eu já perdi a página. Aqui vai ficar girando porque eu já não estou linkado mais com 1.1. Eu venho aqui, ó, naquela mesma forma anterior, configurar rede, venho em rede, configurações avançadas, alterar. Ó, aí aqui, ó, se eu puxar aqui status, minha rede está 1, certo? Aí o que eu faço aqui? Eu desabilito, eu desativo ele primeiro, para ele ir lá e pegar o novo IP, a nova configuração que eu fiz. Então eu vou ativar de novo. Ele já vai reconhecer a rede, tá? Ó, já deu internet, tá vendo aqui? E ó, agora ele vai estar 192, 1.1, 192, 168, 10.1. Aqui, ó. Meu gateway novo. Sendo assim, eu não tenho conflito com outro modem, entendeu? Isso serve para qualquer modelo, não só para o Mercy, né? Serve para qualquer roteador. Se você tiver mais de um da rede, você sempre troca e coloca os IPs diferentes, tá? As bases diferentes, para não conflitar e ficar caindo a sua rede toda hora. Isso aí acontece muito. A pessoa vai lá, roteia, bota IP, dois IP iguais, pum, dá pau na rede, a pessoa fica achando que é da operadora, e não é. É falta de configuração. Então, beleza, nosso modem está configuradinho, está com Wi-Fi, está com senha, tá? Aqui a gente consegue ver, ó, a minha configuração, tá? Aqui os dispositivos. E aqui tem uma coisa bem interessante, ó. Aqui eu já mudei, ó. Vínculo IP, por exemplo, essa minha máquina aqui é um servidor. Então, tudo eu conecto por essa máquina aqui. Se você quiser, por exemplo, você tem uma TV, você tem outros aparelhos em casa, e de vez em quando fica dando conflito de rede ou pegando o mesmo IP, você pode separar o IP. Por exemplo, no meu computador, eu acesso a minha TV nele. Então, toda vez que o meu IP muda, eu tenho que ir lá jogar senha na TV de novo. O que eu venho? O que eu faço? Eu venho aqui, ó, eu vou identificar o meu IP, tá? Que é 101, tá? Então eu sei que essa máquina aqui, ó, é a minha. Então eu vou
vincular o IP, tá? Eu vou manter o meu IP sempre fixo, tá? Só que o que, que eu vou fazer aqui? Agora eu vou adicionar. Ó, eu vou colocar aqui Fábio PC, vou colocar o meu Mac e vou colocar o IP que eu quero. Tá? E salvo. Então, toda vez que eu desligar minha máquina e ligar, ela sempre vai pegar esse IP aqui, ó. Você está vendo que eu setei ele? Eu vou aqui e vou mostrar para vocês que ele está 101. Aí eu vou desativar como se eu tivesse desligado minha máquina e ela vai voltar para o IP que eu configurei lá, ó, tá vendo? 192.168.10.101. Então vamos supor que eu desliguei meu computador, eu vou desligar minha placa de rede. Quando eu ligar no dia seguinte, ele vai sempre entrar com o meu IP determinado. Então você facilita muito isso para você. Não só para TV, para outras coisas, né? Enfim. Aí, tá vendo aí, ó? Agora ele pegou o que eu determinei. Então ele não é mais 101. Tá? Toda vez que eu desligar meu computador e ligar, ele vai sempre atingir, colocar o IP que eu determinei. Beleza, galera? Então isso aí é bem legal lá no modem. Isso é uma função bem legal que eu uso bastante aqui. Tá? Aqui a gente vai dar uma atualizar. Beleza? Então, ele está aqui, vinculado. Aqui no caso, vamos lá. Deixa eu ver, usuários avançados. Servidor DMZ também, se você quiser fixar a sua máquina, você coloca o IP dela para você acessar remotamente, para fazer várias coisas, enfim. Você também pode usar isso aqui. Controle de paz, você pode determinar aqui o uso para os seus filhos, o dia que ele pode acessar, que ele não pode. Deixa eu ver mais aqui. Ó, configurações de Mac, tá vendo? Utilizar endereço Mac, utilize o endereço Mac para o atual clone Mac, insira o Mac manualmente. Beleza, galera? Então, esse videozinho aí, para não ficar muito longo, depois eu vou fazer mais vídeos. Se vocês tiverem mais dúvidas sobre ele, você bota aqui nos comentários que eu faço um vídeo complementar com as outras funções, tá bom? Tem IPv6 aqui. Outra coisa muito importante, eu vou mostrar para vocês aqui. Esse modem é fibra, tem 400 MB, tá? Então o que acontece? Ah, meu modem, eu vi muitos comentários na internet, meu modem não passou de 100. Beleza, você tem que saber o que você está fazendo dentro do modem. Eu vou botar aqui um testador, ó, só para vocês entenderem o que eu estou falando. Ó, eu vou testar minha internet agora, eu tenho 400 MB, tá? Tudo bem que meu filho está usando, minha esposa está usando, então eu vou fazer o teste aqui. Ó, bateu 300, né? 300 e pouco. Ó, 370, 380, beleza. Vamos deixar aqui. Essa função aqui, ó, IPv6, ela tem que estar habilitada, tá? Ela não pode estar desabilitada. Você vai ter que vir aqui, ó, roteador. Tá vendo aqui, ó? Beleza, galera? Então tá aí o roteador, né, configurado. Tá? Se vocês quiserem que eu faça um segundo complementar com mais funções, vocês façam o pedido aí. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, essa configuração é a básica, a configuração para você botar ele para funcionar, mas tem muita coisa aqui dentro que você pode fazer. Você pode controlar a banda, você pode limitar, você pode permitir só quem você queira na rede, você pode banir, enfim, várias coisas você pode fazer. Então, é isso aí, galera. Não esqueça de dar o like, compartilhar, ajudar o canal. Faça seus pedidos lá no meu canal que eu faço vídeo para vocês, tá bom? Tiro todas as suas dúvidas. Então esse foi o vídeo de hoje. Até o próximo e fui!